Existem várias citações acadêmicas que são equivocadas em artigos de jornais e revistas. Dentre as duas mais comuns são as seguintes. A primeira, para cada comprador deve haver um vendedor na bolsa. E a segunda, tudo que precisa para acontecer o negócio são dois operadores com vontade de operar pelo mesmo preço. Essas declarações parecem ser muito lógicas e justas. E você poderia até aceitar elas como verdadeiras, né? Em um raciocínio lógico. Eu concordo que você pode estar comprando alguns contratos de índice ou dólar e alguém está vendendo para você. Quanto a isso, está tudo certo. Mas você precisa entender que você poderia estar comprando somente uma pequena parte de um grande lote de um vendedor que utiliza instrumentos avançados, como ordens icebergs e HFTs. Para quem não sabe, ordens iceberg são ordens que você só vê o que não está submerso, mas o grande volume fica escondido, ou seja, aquele volume que você vê no book, muitas vezes, é só a ponta de um grande iceberg. Já os HFTs são robôs de alta frequência de trade, programados para comprar e vender de forma bastante discreta. Tanto as ordens icebergs quanto os HFTs são utilizados para distribuir ou acumular ativos a determinados níveis de preço. Vamos agora falar um pouco mais sobre os HFTs? Primeiramente, a sigla HFT vem das iniciais das palavras High Frequency Trade, ou seja, trade de alta frequência. Os HFTs são algoritmos programados para enviar e executar ordens numa frequência elevada, normalmente em milissegundos. Os primeiros HFTs surgiram nos Estados Unidos, se não me engano, por volta de 1998. É uma tecnologia sofisticada e utilizada por grandes bancos de investimentos como UBS, Credit Suisse e Goldman Sachs. Esses robôs, eles não estão disponíveis para você, para o varejo, devido a seus complexos cálculos matemáticos e dinâmicas de microestrutura de mercado. O que muitas pessoas não sabem é que esses robôs, eles não apenas executam compras e vendas, mas também são programados para criar condições artificiais de preços. Assim, manipulam o preço e criam também pressões no book de ofertas. Tudo isso em milésimos de segundos, que são imperceptíveis aos olhos humanos. Esses algoritmos de negociação de alta frequência foram dos causadores do crash e aumento da volatilidade em 6 de maio de 2010, um evento que ficou conhecido como Flash Crash. No vídeo a seguir, você ouvirá um operador norte-americano operando durante esse crash. O que houve foi o seguinte: robôs programados para vender fizeram com que acarretasse um efeito dominó, disparando outros robôs para venderem também. Por isso, os preços caíram muito e rapidamente o índice Dow Jones caiu cerca de 9%. 9% de queda em um dia. Para a economia norte-americana é muita oscilação, pessoal. Once again, 8 even straight, 98 even and an O even here, guys. Once again, 8 even and an O even, that's a 98 even bid. 98s are trading here now, 97 halves are trading here now, once again, 97 evens are trading here, guys. 96 halves trade, 96 evens trade, 94 evens are trading, 94 evens are trading here now, guys. Once again, 4 half offer, 4 even offer, 3 halves do trade. 93 evens are trading, 92 evens are trading here now, guys. 91 evens are trading, 89s are trading, 88 halves are trading, 87 evens are trading, 86 evens are trading, 85 evens are trading here now, guys, all the way down. 84 evens are trading here now, guys. 82 evens are trading. Paper comes in a big seller. 81 evens are trading here now, guys. 79s are trading. You got 79s trading here now. Once again, 78s are trading. 6s are trading. 76 evens are trading here now, guys. 75 evens are trading. 4 evens. 3 evens are trading here. 2 evens are trading. 72 evens just traded. Once again, guys, we are big time even bid here now, guys. 72 even offer. 68 evens are trading.
guys. 70 even bid here now. Once again, 70 evens trade. 71 even bid here now. With the 72 evens are trading. Em 21 de abril de 2015, quase 5 anos após o incidente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estabeleceu 22 acusações criminais, incluindo fraude e manipulação de mercado, contra um cidadão chamado Navinder Saral. Entre as acusações incluídas estavam o uso de algoritmos de spoofing, pouco antes do flash crash. Ele colocou milhares de ofertas de mini-contratos futuro do S&P 500 que ele planejava cancelar mais tarde. Essas ordens todas davam um total de cerca de 200 milhões de dólares. Porém, elas foram substituídas ou modificadas 19 mil vezes antes de serem canceladas. Os HFTs desse indivíduo ficaram colocando e tirando essas ordens rapidamente, simplesmente para tentar manipular o preço. Atualmente, estima-se que esses HFTs sejam responsáveis por girar entre 70% a 80% do volume financeiro nos mercados mundiais. Muitas vezes, você está comprando ou vendendo um rompimento acreditando na continuidade da alta ou da queda, mas você nem desconfia que o processo de distribuição e acumulação profissional já tinha começado, fazendo com que esses movimentos sejam apenas para os profissionais tomarem seu dinheiro. Calma aí, eu já vou mostrar para vocês os padrões que denunciam essas atuações. Aqui o pessoal do Tape Reading vai discordar de você, porque você acabou de dizer que os HFTs, os robôs, são 70% das operações do mercado. Ok. Né? 70% do volume é automatizado. Mas todos os materiais sobre Tape Reading que eu consumi até o momento, aqui no Brasil, dizem que a gente precisa filtrar esses robôs, que a gente não deve prestar atenção nesses robôs no que eles estão fazendo. Certo. Mas se eles operam tanto assim, eles não podem ser ignorados, tá? Correto? Eles praticamente são os robôs que movimentam os preços, é isso? Sim. Alessandro, o que eu tenho que falar aqui é assim, os HFTs, né, eles se utilizam, né, esses grandes players se utilizam dos HFTs para fazer lucro em milésimo de segundo, tá? Comprando, vendendo, lendo o mercado, a microestrutura do mercado, a nanoestrutura do mercado, fazer dinheiro, ok? Estão operando na nanoestrutura. Só que esses robôs movimentam muito dinheiro. E na metodologia do Tape Reading, eles estão buscando meio ponto, 1 ponto, 2 pontos do dólar. E a minha metodologia é totalmente diferente. Porque na minha metodologia, o aluno, o trader, ele pode estar comprando em cima daquela leitura, ele pode pegar às vezes 5 pontos no dólar, 10 pontos, ele pode alongar o trade. Eu não estou buscando que ele entre e ganhe 50 pontos no índice, meio ponto no dólar, entende? Com grandes lotes. Eu estou colocando ele para alongar mais o trade em cima de um stop eventual de um player. Outro ponto que eu gostaria de falar sobre isso é que assim, eles defendem muito a gente estar monitorando os players, né? Para tentar seguir os players. E eu acho isso, no meu ponto de vista, eu respeito. Calma, tá? Acho que é bom esclarecer, porque tem gente que vai fazer o curso, que está fazendo o curso, que não conhece Tape Reading. O que o Sato está falando agora é que eles ficam seguindo os players. Por exemplo, assim, o Bradesco começou a comprar, vamos comprar também, porque ele está comprando, ele é o maior comprador do dia, ele voltou a comprar. Ou então, UBS tá vendendo, então não compra não, porque ele tá vendendo, vamos vender e tal. Seguindo os players, né? Observando inclusive saldo das corretoras. Até tem uma imagem aqui que a gente separou para bater de frente com isso mesmo, porque lá fora, aproveitando que você tocou nesse assunto, a tela já é cega, né? Sim. O cara não consegue ver quem tá comprando e quem tá vendendo. Não aparece lá XP, UBS. Não aparece os players, as não corretoras, aparece, não aparece o nome, não tem saldo de corretora. Mas mesmo aqui no Brasil tendo saldo de corretora, mostra aí, Sato. Você tá me mostrando. Então, aqui deixa eu explicar só uma coisa antes, Osney. Que tem os robôs de baixa frequência que são ligados na VWAP e na TWAP, tá? Tô saindo um pouquinho do assunto agora, mas é bom explicar pro pessoal. Você falou grego, VWAP, TWAP. A VWAP é quando liga um robô, né, e ele vai comprando, ele tem lá 1000 contratos, JP. Ele tem 1000 contratos para comprar. Eles colocam num robô de baixa frequência e aí esse robô ele vai mandando pela média ponderada do dia,
tá, da negociação, esses contratos são diluídos conforme a média ponderada do dia. Então ele fica picado esses lotes, tá? É um robô que fica o dia inteiro lá ligado. E também pela TWAP, que é uma média ponderada pelo tempo. Então, por exemplo, imagine que um fundo queira comprar 100 milhões, tá? Ele vai ligar no robô dele 100 milhões para comprar uma determinada ação pela VWAP, que é a média ponderada pelo volume, tá? Então, na parte da manhã, esse algoritmo, esse robô, ele pode comprar 60% do movimento e à tarde 40%, ok? Já na TWAP, vai ser pelo tempo. Então, esse algoritmo na parte da manhã vai comprar 50%, na parte da tarde 50%. Se o pregão tem 8 horas, ele vai comprar 50% nas 4 primeiras horas e o restante nas 4 horas posteriores. Essa é a diferença. Não importa o preço. Ele vai fazer porque no final do dia ele quer o médio da VWAP. Ou da TWAP. Exatamente, Osnei. Essa é a diferença do HFT. Já entendeu? De baixa frequência. De baixa frequência. Um é pelo tempo, outro pelo volume. Isso. E o de alta frequência, ele fica ali no book e entra e sai. E aí tem um detalhe do HFT de alta frequência, que eles estão olhando as agressões, né? Eles filtram as agressões. Só que eles não sabem, e a gente vai mostrar isso nesse curso, como esses HFT atuam no book de ofertas. As manipulações que a gente vai conseguir provar e mostrar que eles fazem no book, não nas agressões, entende? Então eles estão tirando uma informação muito importante do mercado, eles simplesmente estão tirando as informações que a gente olha, que eu olho, de manipulação de preço, como spoof, backfill, enfim. Entende, Osnei? E outra coisa que o Alessandro falou, se eles representam 70% do volume, se você filtra, nem que sejam só os de alta frequência, mas você está filtrando o volume de profissional, o volume da pirâmide lá, da parte importante da pirâmide. Exato. Porque pessoa física hoje não tem HFT, não tem robô de alta frequência. Mas, então você está filtrando, você está tirando as informações de profissionais que estão atuando. Sim. Mas eu entendo o pessoal do Tape Read em filtrar, por quê? Eu entendo lá deles. Porque, como são em milissegundos, você precisa ter uma plataforma que analise o mercado na nanoestrutura em milissegundos também, para poder ver esses blefe, poder ver essas atuações do book de ofertas. Isso não é possível hoje no Brasil. Para chegar a essa tecnologia no Brasil vai demorar, sei lá, 5, 10 anos. Tá. E a questão de seguir os players, que essa imagem nos mostra isso. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui ó, a gente tem aqui o BS comprando, ok? Ele pode estar comprando aqui num robô de baixa frequência na parte da manhã, o preço subir e ele zerar usando, por exemplo, a corretora XP na parte da tarde. Tá, então essas linhas aí, vou explicar, que o cara deve estar com dificuldade em casa agora. Essas linhas mostram o acúmulo ou não. A linha 0 tá ali, ó, bem no meio, tá? O acúmulo aqui é a linha zero. De uma posição. Então essa linha que ele destacou do UBS, né? É um player atuando pelo UBS que comprou. Mas esse mesmo player, isso que o Sato quis dizer, ele durante o tempo que ele comprou, ele pode ter vendido pela XP. O que impede ele de operar pelo UBS, pela XP? Nada. Tá? Então, nesse caso aí, o que interessa pra gente, a gente também não pode dizer que é isso, tá? Né? Exato. A gente não pode dizer que o mesmo player, tá? Mas pode ser. Por que não? E aí, o importante nesse caso, se fosse, seria só o saldo. Porque ali a XP tá menos 3 mil e lá o OBS tá mais 7 mil. Então, seguir player acaba sendo uma besteira, pode dizer? É ineficiente. Cara, essa tela aqui também é surpreendente. Explica pra gente, Sato. Bom, nessa tela aqui, a linha branca aqui é o preço, tá? O preço do índice. Preço do dia. Movimentação do dia. Movimentação do dia. O que ele fez, tá? 9 horas da manhã. Isso. Até 1 hora da tarde. Isso, essa linha branca aqui, ó. A linha branca. Então subiu, né? Andou de lado, subiu e caiu à tarde, ok? O que a gente consegue ver aqui? O destaque, quem foram os dois maiores players na compra, né? Que é essa linha aqui verde, nessa parte da manhã, essa linha rosa, e quem foi o maior vendedor. Essa linha aqui, por exemplo, essa linha amarela aqui é da corretora Bradesco, tá vendo? Essa linha azul aqui é a corretora UBS, ok? Essa linha aqui é a corretora Rico e a outra é a corretora XP. E a verde é XP. Tá, exato. O que a gente pode ver aqui, Osnei, na subida, né, do preço aqui, você não tem nenhuma corretora, tá vendo aqui? A não ser nessa parte aqui que andou de lado, ó, comprando, que mostre
essas corretoras deslocando o preço. É claro que tem momentos em que uma corretora pode deslocar o preço. Só que o que a gente consegue observar de interessante aqui nessa imagem? Que nessa subida aqui, ó, olha a velocidade da linha verde, tá vendo? Desovando nessa puxada aqui, ó. Então tá, essa imagem é uma imagem real de mercado. Isso. E ela comprova a teoria do JP. Isso. O mercado deu a porrada pra cima. Essa corretora aproveitou e vendeu um monte. A corretora aproveitou pra desovar. Isso. E quando o preço lá, no caso a linha verde, e quando o preço deu a porrada pra baixo, que é o mesmo exemplo do JP, mercado caindo, linha branca caindo, a mesma corretora, Exato. linha verde, ela saiu vendendo? Não, ela aproveitou a queda pra comprar. Ela se posicionou na venda nos topos e aproveitou a descida aqui, a socada, né, do mercado, aproveitou o quê? Pra zerar a posição. Pra comprar. Então não é o agressor que faz o mercado subir ou que faz o mercado cair. Na verdade, tem um momento certo, né, de seguir esses caras. Tá. Quando ele se posiciona, Carlos, é na absorção. Depois tem que fazer o teste de oferta, tem que fazer toda a configuração para você ver que secou a oferta, né, ou a demanda, e aí sim se seguir o agressor. Tá, então... Tem o momento certo. Mas para montagem de posição, é sempre de forma passiva e não de forma ativa na agressão. Tá, e aí você bate completamente de frente. Sim. Com tudo que tem no mercado. Sim. Porque se está subindo é porque tem comprador forte. E aqui mostra exatamente o contrário. Está subindo, tem vendedor forte. Isso. E lá o preço, linha branca, está caindo e tem comprador forte. Não faz sentido, né? Um grande player do topo da pirâmide querer comprar com o preço em cima e vender com o preço lá embaixo. Ele se posiciona antes. O mercado só caiu porque teve um grande player que se posicionou na venda. E o preço só caiu realmente porque teve esse posicionamento na queda. Senão o preço teria caído. Teve a causa. Exato, a causa. A causa dessa queda aqui, Osnei, do preço, foi o quê? Essa linha verde se posicionando na venda. Ok? Então prova que o que você está falando tem fundamento. Não só esse gráfico, como a gente vai provar com vários outros exemplos. E esse gráfico aqui? Esse gráfico é muito interessante, Osnei. Isso aqui é um gráfico, tá? Do índice, essa linha preta aqui, ó, é o índice futuro, ok? Da bolsa. Aqui, a linha verde, a gente tem os institucionais, aqui a gente tem o estrangeiro. A linha azul, estrangeiro. A linha azul, estrangeiro. Quando o mercado estava caindo fundo a 37 mil pontos, ali em janeiro, fevereiro... 16? Dezembro de 2015 a janeiro de 2016, o mercado atingiu aquele fundo de 37 mil, você lembra? Petrobras tem R$4 aí. Isso. A gente pode ver justamente o movimento inverso da linha verde. O preço desabando e estrangeiro se posicionando na compra. Isso aí é uma outra prova que o dinheiro esperto ele se posiciona no momento de pânico, que nem o JP fez. Tá, então os estrangeiros, que são aqueles que comandam o mercado, Sim. as grandes corporações e os Sim. bancos de investimento, aproveitaram a queda e aumentaram suas posições nisso. Exato. Tá bom. Ok? Tá, deu pra entender. Ficou claro pra todo mundo? Ficou bem claro. Bom.